Olá, eu sou Rosário Von Flá e nos próximos minutos eu quero convidá-los a refletir um pouco sobre o exercício físico, incluindo outras dimensões do nosso ser. Embora muitos dos estudos que associam a prática sistemática de exercícios físicos à prevenção de doenças e mesmo ao tratamento, por possuírem alguns vieses de confusão, como exemplifica neste post de 2013 o Dr. Luiz Cláudio Correia, de uma maneira geral e até intuitivamente, nós percebemos que o exercício físico sistemático tem uma relação com o bem-estar e com a saúde. Neste post, o Dr. Luiz Cláudio diz textualmente que em prevenção primária não há ensaio clínico randomizado avaliando se o exercício reduz risco cardiovascular. Ele pontua que todos os estudos são observacionais e, portanto, repletos de fatores de confusão, alegando que quem se exercita é muito diferente no que diz respeito ao autocuidado do que aquelas pessoas que não se exercitam e que, na verdade, o perfil dessas pessoas é que pode interferir na prevenção de doenças, especialmente de doenças cardiovasculares. De qualquer maneira, esses estudos mostram que os exercícios físicos reduzem em 1/3 o risco de doenças coronarianas, que eles têm ação favorável sobre a intolerância à glicose, que eles auxiliam no controle da obesidade, eles não são determinantes da redução de peso, isso já está muito claro. É necessário sim que se tenha um programa alimentar que propicie a redução da ingesta calórica e mesmo da qualidade dos nutrientes. Entretanto, a associação de exercícios físicos, ela auxilia no controle da obesidade. Os exercícios físicos sistemáticos reduzem os níveis de estresse, isso é inquestionável. Eles reduzem a sensibilidade do miocárdio às catecolaminas. Eles contribuem para a melhoria do perfil lipídico. Sabe-se também que os exercícios físicos sistemáticos contribuem para a manutenção da densidade óssea, para o controle das enfermidades respiratórias crônicas, para o tratamento da doença venosa periférica, eles facilitam, melhoram o retorno venoso de uma maneira geral e propicia um melhor controle da doença venosa periférica. Melhora a resposta imunológica, existem vários estudos demonstrando a associação da prática regular de exercícios físicos com marcadores imunológicos, com interleucina 6, interleucina 11, marcadores inflamatórios importantes para a resposta imunológica de uma maneira geral. E que também os exercícios físicos estão associados à redução da prevalência de alguns tipos de câncer. Do ponto de vista psicológico e mesmo de transtornos mentais de uma maneira geral, também não há qualquer dúvida de que os exercícios físicos auxiliam o tratamento da depressão. Alguns estudos mostram, inclusive, que os exercícios físicos sistemáticos são comparáveis ao tratamento farmacológico nos casos de depressão leve e moderada. Também nos casos de ansiedade, os exercícios físicos contribuem para a redução da ansiedade. Favorecem a melhora da autoestima, da autoconfiança e da assertividade. E atuam como coadjuvantes no combate a adicções. Nós sabemos que o corpo físico é envolto por camadas físicas que não são perceptíveis a olho nu. Por exemplo,
O nosso corpo físico é envolto por camadas de ar, de vapor d'água, de suor ionizado, de bactérias, de vírus. E ele é permeado por campos eletromagnéticos. Por exemplo, os campos gerados pelos batimentos cardíacos e pelas ondas cerebrais. Então, o que se move quando eu me mexo? Ainda na dimensão não visível, mas em planos muito mais sutis que o plano do ar que nos envolve, do suor, das bactérias, dos vírus, estão dimensões da consciência estudadas pelas tradições orientais, estudadas também por algumas correntes de psicoterapia de abordagem corporal. Ki, prana, libido, energia vital, bioenergia, orgônio. São termos usados para descrever essas dimensões da consciência, que estão em movimento constante, em interação constante com o corpo físico, e que tanto afetam quanto são afetados pelos movimentos que nós realizamos. No mundo do muito pequeno, no mundo das nossas partículas subatômicas, nós praticamente não existimos, tendemos a existir, porque essas partículas se movimentam com uma velocidade tamanha que é impossível capturá-las sequer para estudo. Os estudos sobre o comportamento dessas partículas só pode ser feito a partir dos efeitos que elas determinam sobre planos mais estáveis que elas próprias. Fritjof Capra diz que todo o universo está empenhado em movimento e atividade incessantes, numa permanente dança cósmica de energia. E a partir daí, nós podemos pensar um pouco: como será que os diversos corpos e os diversos campos que constituem o nosso ser interagem? Para a física, o conceito de campo diz respeito à atribuição de uma quantidade a todo ponto no espaço. Essas quantidades, elas podem ser estruturadas, isto é, formadas por diversos componentes, como, por exemplo, o campo gravitacional, que é um campo vetorial, o campo elétrico, o campo eletromagnético, o campo magnético puramente. A teoria dos campos refere-se usualmente à construção da dinâmica de um campo em relação a outro, de um campo em relação àquilo que ele é, e a especificação de como um campo vai se modificando a depender do tempo e do espaço. O Aikido, essa intrigante e fascinante arte marcial que foi ensinada por Morihei Ueshiba entre os anos 1883 e 1969, postula que o segredo para a realização daqueles movimentos fantásticos que permitem que aquele que se defende, aquele que se apresenta para a luta, realize verdadeiras peripécias, como, por exemplo, estando como nessa fotografia do próprio Morihei Ueshiba, concentrado e centrado, ele possa estender a própria energia até os confins do universo e, com isso, potencializar a sua capacidade de se
antepor àquele que ataca, sem que haja emprego da força, mas simplesmente podendo encontrar um veio no universo com o qual ele pode interagir e que pode potencializar muito, muito, muito a sua força. Para o Aikido, existe uma diferença muito grande entre projetar a energia e usar a força. O Aikido concebe que se a gente projeta a energia, não é preciso usar a força física. Um outro conceito interessante do Aikido é o conceito daquele que se defende, o Nage, e daquele que ataca, o Uke. Nage significa arremesso, Uke significa aquele que ataca está destinado a cair, de forma tal que a função daquele que se defende será pura e exclusivamente servir àquele que ataca, favorecendo que ele cumpra o seu destino. Então, quando o atacante se arremessa na direção do defensor, tudo que o defensor precisa fazer é projetar a energia e sair da frente, de maneira que aquele que ataca cumpra o seu destino, que é cair. Liu George, em 1999, um psicoterapeuta que trabalha com bioenergética, num belíssimo livro chamado O Atleta dos Atletas, fala do Aikido e integra os conhecimentos do Aikido aos conhecimentos da bioenergética. Integra os conhecimentos do Aikido a uma verdadeira filosofia de vida que pode ser adotada pelo psicoterapeuta de abordagem corporal. Não só adotada, mas experimentada, vivenciada, e que pode e deve ser trazida para o setting terapêutico de quem lida com essas linhas de trabalho. E Liu George deixa muito claro no seu livro uma ideia que é a ideia do Aikido, a ideia básica do Aikido. O movimento perfeito já existe. A nossa tarefa é juntarmos-nos a ele. Essa ideia pode ser estendida para além da prática de exercícios físicos, incluindo todos os movimentos que nós precisamos fazer na vida e que muitas vezes são limitados pelos nossos bloqueios, pelos nossos medos, pelos nossos ressentimentos, pelo nosso pano de fundo, pelas nossas crenças. Tudo que nós precisamos fazer é encontrarmos esse veio no universo, muitas vezes. Para que esse veio no universo seja reconhecido, é preciso que nós transmutemos essas zonas de bloqueio que nos obrigam muitas vezes a usar a força e dificultam a que nós possamos estender a energia. No belíssimo filme Herói, de Zhang Yimou, 2002, nós podemos contemplar movimentos associados à vibração de cores, movimentos que configuram versões diferentes de um mesmo fato. Na verdade, nenhum desses movimentos, dessas cenas apresentadas, traduz o que de fato aconteceu. Nós nos envolvemos em cada cena, nós nos envolvemos em cada tom e vamos acreditando
que aquela foi a realidade. Até que no final do filme descobrimos que a história é bem outra. Nós fazemos isso o tempo todo na vida. Nós realizamos movimentos que muitas vezes não partem do centro e que não representam a versão daquilo que de fato a gente é. A versão de nós que mais se aproxima do nosso self. A questão é que sustentar esses movimentos, que são ilusórios, tem um custo energético muito alto. Muitas vezes geram dor e sofrimento, mas a gente mantém esses mesmos movimentos estereotipados, porque um dia eles funcionaram, um dia eles deram certo. Embora, se nós continuarmos imprimindo no mundo esses mesmos movimentos e, portanto, obtendo resultados muito semelhantes àqueles que um dia deram certo, nós não avançamos no sentido da expressão de quem somos em essência. Os movimentos que não partem do centro não constituem vias de expressão do self. Eles apenas constroem versões ilusórias da realidade e chegam à superfície a um custo elevado de energia, gerando separatividade. David Boadella, o criador da biossíntese, traz para nós o conceito de campos motores, que ele considera como sendo a alma clínica da biossíntese. Para David Boadella, os campos motores são padrões de movimentos com fins específicos experimentados na vida intrauterina e durante o desenvolvimento, que terminam por se tornar latentes, guardando em si mensagens e memórias relativas à intencionalidade na sua forma original, inerente a esses movimentos e anteriormente expressas. De acordo com o que nós observamos e também com o que a fisiologia estuda, é muito simples entender o arco motor em que estímulos eferentes chegam através dos nervos alfa à musculatura estriada, e determinam a ação voluntária dos músculos. Entretanto, existe um sistema gama, um sistema que Boadella chama de sistema de intencionalidade, um sistema que funciona guardando a prontidão para o movimento. Esse sistema ele permanece latente nos fusos musculares e eles simplesmente preparam a todo momento o corpo para ações específicas. Essa é a base neurofisiológica, são pinceladas apenas, da base neurofisiológica do entendimento de David Boadella relativo aos campos motores. A forma de nossas vidas é ancorada nos padrões de intencionalidade e nos estados posturais associados, segundo os quais nos movemos, segundo a visão de David Boadella. Todas as sensações, todas as emoções, todos os pensamentos são de fato
padrões organizados de movimento. Assim, vê o movimento e a relação do movimento com a forma Stanley Keleman, um outro psicoterapeuta neo-haitiano, e que lida basicamente com as repercussões na forma de todos os campos. As repercussões na forma e as repercussões da forma sobre todos os campos. Cada movimento que realizamos encerra parte de um processo organizador que cria formas. A regularidade aprofunda a experiência. E se a gente puder mover o campo, mexendo no corpo? A base somática da fixação ou atitude de caráter está relacionada a padrões de movimentos parciais, aqueles que não se completam, os movimentos interrompidos, ou a padrões de movimentos muito exagerados. Esses padrões funcionam como padrões de defesa, mas, na verdade, eles terminam por inibir o livre fluxo da energia no corpo e, portanto, eles terminam por inibir a genuína expressão do ser. Esses padrões de movimentos estereotipados se constituem esquemas afetomotores. Esquemas afetomotores que funcionam como coberturas aos esquemas originais. A boa notícia é que os esquemas originais não são destruídos. Eles permanecem como um potencial latente que pode ser resgatado. E uma vez resgatado esse potencial latente, uma vez liberado o corpo de tensões, de couraças, de bloqueios, de impedimentos ao livre fluxo da energia, e o exercício físico pode contribuir para isso sim, a possibilidade de expressão desse potencial latente, ela se torna bastante amplificada. Nesse ponto, nós encontramos uma relação muito direta com o Aikido. O Self está o tempo todo conversando com o universo. O Self está o tempo todo em comum acordo com aquilo que há, com aquilo que existe e com aquilo que tem todo o interesse que ele progrida, que ele vá adiante, que ele expanda o seu potencial, porque dessa forma o próprio universo se expande junto. Desta maneira, se nós podemos resgatar os movimentos essenciais, os esquemas afetomotores originais, nós também podemos facilitar a expressão daquilo que somos em essência. Na descrição dos campos motores, David Boadella relaciona, de acordo com a observação dele e de acordo até com certa lógica, basta que a gente se proponha a lançar um olhar simbólico sobre o movimento, como cada um desses campos pode estar associado a sentimentos, a emoções e também a fases do nosso desenvolvimento psicomotor. Observem, por exemplo, o campo de flexão. O campo de flexão é um campo que se estabelece desde a vida intrauterina. As memórias que estão aí no campo de flexão, que se encerram no campo de flexão, elas têm a ver com
uma necessidade de proteção, elas têm a ver também com a outra polaridade, com a sensação de abandono, com a necessidade, com a possibilidade de acolhimento. O campo de flexão muitas vezes induz ao choro, por exemplo. E para a gente saber disso, a gente precisa experimentar, precisa se permitir um pouco refletir e perceber sobre o que fala a nossa musculatura. A questão é, quando nós realizamos um exercício abdominal, por exemplo, como esse aí do slide, nós estamos acionando o campo de flexão. Naturalmente, nós não estamos pensando nisso, nem fazendo contato com isso. E essa é a questão. Se nós pudermos fazer contato com as outras dimensões, para além do físico, para além da barriga que dói na hora que a gente faz um abdominal, e pudermos buscar na intimidade da musculatura as mensagens inseridas no campo afeto-motor, certamente nós poderemos trabalhar e colocar em movimento muito do que está paralisado aí, do que foi paralisado em momentos distantes da nossa história. O campo de extensão funciona numa direção oposta ao campo de flexão. O campo de flexão tem a ver com retirar-se do mundo, tem a ver com a necessidade de autoproteção. O campo de extensão, ele propicia experiências que têm a ver com explorar o mundo. O campo de extensão se estabelece no nascimento. O nascimento talvez seja um momento em que a gente experimenta o campo de extensão com maior força. E o campo de extensão tem muito que ver com força. O campo de extensão tem a ver com abertura, tem a ver com esticar. O campo de extensão tem a ver com explorar. O campo de extensão também tem uma relação com a agressividade. Chutar
tem a ver com o campo de extensão. Bater na bola tem a ver com o campo de extensão. O campo de tração se desenvolve principalmente nos braços. Ele tem uma relação muito profunda com o poder do ego de decidir, com o poder de dizer eu não vou com você, ou com o poder de dizer venha para mim, eu quero você. O campo de oposição também está presente desde o nascimento. É o campo que se estabelece no momento em que o bebê empurra com a cabeça todo o corpo na direção do canal do parto. Posteriormente, empurrar o chão para ficar de pé. Ou simplesmente poder dizer não. São manifestações do campo de oposição. Ele tem uma relação muito direta com o poder. Ele tem uma relação muito direta com o limite, com o estabelecimento do limite pessoal. Ele tem uma relação muito direta com a preservação do próprio espaço, com o não se deixar invadir, com o dizer não. O bebê gira na direção do canal de parto. Experimentar o campo de rotação é experimentar sair do eixo. É experimentar explorar novas possibilidades para além do condicionado e para além do controle. Os derviches giram e, girando, atingem estados não ordinários de consciência, para além do conhecido, para além do ego. O campo de canalização é focado. Ele implica em determinação, compromisso, objetivos, metas. Ele se estabelece no momento em que a criança aponta para aquilo que ela deseja, no momento em que ela determina a direção a seguir. Todos os exercícios aeróbicos tocam o campo de ativação, se utilizam do campo de ativação, que naturalmente se estabelece desde a vida intrauterina, no momento em que o bebê vigorosamente chuta a parede do útero, estica os braços, se movimenta. O campo de ativação fala de vitalidade, fala de reciclagem da energia, de reciclagem contínua da energia. E, portanto, o campo de ativação é extremamente eficaz, especialmente para pessoas que experimentam momentos de depressão, de tristeza, de baixa carga. O campo de absorção é o campo que o bebê experimenta no momento da amamentação ou no momento em que ele simplesmente repousa, descansa no colo, num estado de quase semitranse. Corresponde a não fazer nada e simplesmente se poder experimentar as sensações e absorver os conteúdos que nos circundam, podendo se nutrir a partir dessa experiência, da experiência de ser a partir do centro, e não de se utilizar o centro simplesmente como uma fonte contínua do fazer.
Então, como será que isso funciona? Vamos olhar para este lutador de sumô. Que tipo de movimento repetitivo, estereotipado, mantém essa forma? De certo, fica fácil a gente perceber que esse senhor carrega, suporta, solidifica, segura todo o peso no centro do corpo, o peso do mundo no centro do corpo. Ele ancora profundamente na realidade, ele ancora profundamente na terra, mas ele se prende no peso para suportar, para sustentar o peso. Apenas como um exercício, voltando ao nosso lutador de sumô, o que pode ser uma via facilitada e, portanto, um movimento que ele conhece bem, que vai apenas reforçar o movimento estereotipado e a consciência de que ele não só pode como deve, e só isso ele pode, só isso ele deve, carregar o mundo, carregar pesos. Talvez esse movimento seja uma via facilitada pelo nosso lutador de sumô. Vai ser fácil para ele fazer isso. Mas vai ajudar muito pouco a que ele desenvolva outras possibilidades de ser e de estar na vida. Como será fazer isso? Como será experimentar flutuar, nadar, esticar, mover os braços para fora do centro de gravidade, na direção daquilo que se quer. Um movimento leve, gracioso, num movimento que conduz ao novo. O que se move quando eu me mexo? Não é incomum que a gente perceba que os movimentos que estamos realizando na vida estão nos conduzindo a caminhos conhecidos, que muitas vezes funcionam muito bem, funcionaram um dia muito bem, mas que em outras tantas vezes são absolutamente ineficazes e podem mesmo gerar dor, sofrimento. O que se move quando eu me mexo? O que se move quando eu posso, durante o exercício físico, levar a consciência para a intimidade da minha musculatura e procurar perceber aí as mensagens implícitas, ocultas. Procurar também perceber aí a tendência ao movimento que pede permissão para vir para a superfície e que pode me conduzir a novas possibilidades. O movimento que está inserido na intencionalidade do músculo que um dia não pôde, pelos motivos mais variados, se expressar. Realizar exercícios físicos de forma consciente, trazendo a percepção para o corpo e ousando experimentar novas possibilidades. É abrir espaço para que o universo possa agir, para que o universo possa potencializar a nossa própria força. Quando eu me mexo a partir do que eu sou, o universo todo se move comigo. Muito obrigada.